Meu nome é Bruno Tomás, sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento e agora eu vou apresentar o cálculo de canais em RipRap. Vamos ver então canais em RipRap. Em 1989, o Federal Highway Administration definiu o que é o canal de RipRap. É um canal com um investimento flexível de pedras britadas. É isso. Às vezes o pessoal coloca pedaços de concreto, outros materiais, mas o ideal mesmo é botar pedras britadas. Não, se o pedra de concreto é meio às vezes, perigoso, a turma evita de fazer. É sempre pedras britadas. Esse aqui é um perfil de um RipRap, para ver a espessura dele, né? E embaixo geralmente ele é assentado sobre uma camada de areia, depois tem um pouquinho de pedra, e depois tem também uma geomanta, um geotêxtil. Esse geotêxtil é para evitar que haja uma infiltração muito grande e haja um piping. Novamente, para evitar o pipe, também estou mostrando aqui essa camada. Essa camada é duas vezes, no mínimo duas vezes o diâmetro da pedra, duas vezes, 3 vezes, até 4 vezes. Esse é o limite, não passa de 4 e não é menos que 2. Só para lembrar, eu vou insistir nisso aí. Ela é assentada sobre uma areia média, um pouco de pedregulho, e depois temos também aquele geotêxtil. Tudo isso é para evitar o piping. Piping é um buraco que se pode fazer, a água entra e destrói tudo. Essa aqui é uma seção trapezoidal, que a gente vai usar. Então aqui você também tem as proteções, tem o geotêxtil, né, mostrando mais ou menos como é que funciona. O cuidado também de evitar o piping. Olha que interessante, mesmo um canal de concreto você tem problema com o piping, esse aqui você pode ter também, então tem que tomar bastante cuidado também. Esse aqui são tipos de rochas. A rocha mais perigosa que tem é a redonda. A rocha redonda ela não é boa. É boa a rocha quando eles falam é angular, ela tem ângulo, que nesses aqui, a angular. Ela não é fácil dela rodar. Ela é redonda, ela roda. Olha, existem vários métodos. Eu já achei, sem exagero, uns 20 métodos de cálculo disso aqui. E a grande complicação é que o pessoal fala do método que vale somente para aquela cidade, ou vale somente quando o regime é crítico, outro quando é subcrítico. O que eu achei na vida, nesse estudo aqui, é muito complicado. O que eu achei de melhor coisa em todo o estudo foi esse estudo de Robinson e Rice, feito em 1998. Eles fizeram pesquisas, foram pagas pelo American Society of Agricultural Engineers, dos engenheiros trabalham na parte da agricultura. Aqui o professor Ramil, que é um grande especialista em pontes e que mora na Inglaterra, ele cita o Rice, que o Rice é uma das pessoas que fez a fórmula que nós vamos usar. Ele com o Robinson. O Rice também fez isso aqui, que você tem um canal, tem aqui o diâmetro das pedras britadas, por aqui e pela profundidade, tem a ideia da velocidade máxima que eu vou usar. A gente não vai usar o método da velocidade. Eu acho a velocidade e verifico que está muito grande fora disso aqui. A gente não usa o método da velocidade, eu vou usar outro método, mas isso é para conferir esse estudo de Ramil, que é muito bom. As figuras geométricas importantes são aqui. Nós usamos bastante uma seção trapezoidal, né? Aqui está uma área da seção trapezoidal, o perímetro molhado, né? O raio hidráulico, que é a área do perímetro molhado, e aquela parte superficial que está aqui. Qualquer figura que você precisar, vocês estão aqui para pegar e olha. Agora, vamos ver o método de Robinson e Rice de 1998. Então ele fez o seguinte, para declividade, a declividade é S menor que 0,10 metros por metro. Os americanos usam muito S, vem de slope. Slope é declividade em inglês. Então S é menor que 0,10, menor que 10%. E o Q,
a vazão unitária, Q sobre B, B é a largura. Então, fizeram pesquisas todas e fizeram essa fórmula aqui embaixo. Aí. Esse número grandão aqui, D50, eu tenho o D50, eu tenho o S, eu calculo o Q. Esse Q aqui, a vazão unitária. Agora, se eu tenho até menor que 0,40%, que é uma coisa enorme, eu tenho a outra forma que está aqui. É sempre o D elevado a 1,89 dividido por S. E ele também fez outra fórmula. A fórmula, na verdade, é a mesma. Né? Se eu quiser agora achar o D50, eu tenho a declividade, eu calculo o contrário. Eu tiro o D50 daquela forma que estava lá. O D50 é isso aqui. Ele tem 1 sobre 89, só para mostrar. Que 89 está aqui, ele foi tirado daqui. Ó. São duas formas. Uma para menor que 10%, outra maior. Esse é o sentido das coisas. Esse aqui é até menor que 40%. É outra forma. O Rice fez junto com o Robinson, e esse Robinson já tinha feito em 1998, ele fez uma equação que tem o N de D50, em relação a D50 é a declividade, S. Das formas que eu já vi até hoje, a que eu mais gostei, que eu acho mais racional, é essa aqui. O N depende do diâmetro das pedras britadas, D50, 50% de massa, e da declividade. Essa é uma forma muito boa. Olha só aqui, eu já vi umas 10 formas dessa aqui. Porque todo mundo faz uma forma dessa no mundo aí. Eu adoto essa fórmula. Agora, continuando os estudos. Uma coisa interessante que quase ninguém imagina é que você tem água escorrendo sobre uma pedra britada, uma parte da água corre por dentro da pedra e outra parte corre fora da pedra. A parte que corre por dentro da pedra, não vamos se preocupar muito, mas eu só vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Essa velocidade da água dentro das pedras, e P aqui, é a porosidade das pedras britadas, que geralmente é 45%. A declividade, a aceleração da gravidade, o D50, 4 é o número que foi tirado das pesquisas. Aí eu tenho a velocidade média. Tendo a velocidade média, eu tendo 2 D50, porque eu adotei, por exemplo, geralmente adota no mínimo D50, 2 D50, duas vezes. Então eu tenho o QM, a vazão dentro das pedras britadas. Eu tenho esse VM, nós já calculamos ali. Agora, na prática, você adota 2 vezes D50, 3 vezes D50 ou 4 vezes D50. Você não adota 5 D50, nem 1,5. Você adota no mínimo 2 e no máximo 4. O próprio Robinson fez essa equação aqui, N, o coeficiente de Manning, que já achou QS, que é uma diferença da vazão unitária total menos a vazão que corre nas pedras, né? Que divide pelo S, que é o slope, a declividade. Eu faço depois uma simplificação que foi feita em Illinois, que eu faço também, porque essa parte que vai correr dentro das pedras aí vai ser pequeno. Então, eu faço QS igual ao QT, direto aqui, para facilitar os cálculos. Isso não sou eu que fiz. Eu já vi algumas cidades americanas e Estados Unidos que já fizeram isso também. Complementando mais estudos. Foram feitos uns estudos em barragens, invertedores de barragem. Invertedor de barragem, você coloca rip-rap. Eu já vi bastante isso aí. Quando eu faço mais escadas hidráulicas ou steel base, tipo do DAE. Mas você pode também fazer com pedra britada, ou rip-rap. E existe uma maneira de fazer isso e de evitar rachadura, que é o deslocamento. E aqui usam um critério de Schultz, que todo mundo conhece, muito conhecido. E o interessante é que esse critério de Schultz colocado algumas observações de Du Bois, que fez em 1879. Olha quanto faz tempo isso. Isso aqui está no livro do Pierre Julien, de Erosion and Sedimentation, né, na página 148. Então, o tal crítico é 0,06 da tangente de φ 1,65 vezes D50. No Schultz, no critério de Schultz normal, aqui está 0,047. No critério
agora com o Chiude de Debois, ele colocou mais uma coisa aqui a mais, que é a tangente de φ, que é o ângulo do solo, que isso não estava nas coisas do Schultz. Você pode procurar o Schultz, você não vê isso, e botou 0,06, porque o Schultz fez para um sedimento de um diâmetro. Aqui são vários diâmetros, assim, tem 50% do diâmetro, então ficou 0,06. Olha o interessante é o conceito das coisas. Então, no fundo do canal, eu tenho a altura vezes S vezes o gama da água, 10.000, né? Então, deu 0,97. A vezes, 0,97 a gente faz igual a 1. Aqui eu vou botar 0,97 para ver que é o fundo do canal. Então, eu igualo essas duas, o tal crítico aqui. De 10.000 eu cancelo, que está dos dois lados, né? E a tangente do ângulo de atrito, geralmente é um ângulo que vai de 28 graus até 42 graus. Se for 42 graus, a tangente desse ângulo é 0,9. Então, um exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, 0,97 vezes H vezes S, 0,06 vezes 1,65. 1,65 é a diferença, né? De 2,65 menos 1. Vezes 50 vezes a tangente do φ do ângulo. Então, isso aqui vai dar H. A altura de água vai ser 0,06 vezes 1,65 d50, tangente de φ, dividido por 0,97 vezes S. E com isso aqui você calcula. Eu calculo H, e tendo H aqui, o N de maneira já calculado, eu calculo o Q1, eu tenho a vazão total, eu tenho o Q1, eu tenho o Q2, do Q2 eu tenho a velocidade média, eu tenho H2, confiro esse H2 com a altura que eu tenho do 2 vezes o D50. Se não der, às vezes eu tenho que aumentar para 3 D50. Se não der, eu passo para 4 D50. Mas eu não posso passar disso. Aí, conforme disso, eu tenho que mudar a abertura do dissipador de energia, da barragem. Bom, aqui estou observando de novo. O mínimo que você usa sempre é 2 D50. O máximo é 4 D50. Ninguém aconselha a fazer um rip-rap mesmo que 300 milímetros. É o diâmetro, é a espessura mais ou menos de um colchão reno, que a gente usa em canais bastante. Aquele que tem pedra junto com aqueles pedaços de ferros galfan, dá 300 milímetros. Eu tenho dois problemas principais. Dada a vazão, a declividade e o talude, eu determino o D50. Eu tenho duas maneiras. Eu determino o D50, tem outro que temos a vazão, eu tenho o D50. Eu tenho várias situações. Mas na prática você tem essas equações todas, você resolve qualquer problema. Aqui só para relembrar o que é o número de fraude. Fraude é do inglês, fraude, não tem nada a ver com o alemão. Fraude é V sobre GD. O número de fraude, a gente vai usar o número de fraude. Agora, um número que poucas pessoas conhecem, que trouxe esse número mais ou menos para o mundo, foi o Ventechot. O Ventechot esteve na Rússia, e lá ele viu as pesquisas dos russos. E os russos, ele levou para os Estados Unidos, e os americanos começaram a aprender o que é o número de Vedenikov. Então, se você tem um canal com muita declividade, você quer ver a estabilidade dele, você tem que calcular o número de Vedenikov. É 2/3, que é quando você usa a forma de Manning. Esse F é número de fraude. E esse tal aqui, isso aqui é de tabela. Tem uma tabela que se calcula esse tal. É o fator de forma. Então, é muito usado o número de Vedenikov. E, na verdade, o pessoal conhece que o Vedenikov é menor que 1, tá tudo certo. Se é maior que 1, tem que tomar cuidado, porque pode dar problema, né? O problema que dá, a primeira vez que deu esse problema foi em 1929, um canal na Suíça, que eles fizeram um canal com alta declividade, e a água começou a subir, a água, e ela saía para fora como se fosse um espírito dentro da água, uma coisa mais gozada, que a turma chama isso da onda de rollovers, né? Essas ondas, elas sobem, então, se você tiver um lugar que tem essas ondas, não tem como evitar, você tem que subir bem o freeboard, a onda não ir para fora. E já houve vários países do mundo que teve problemas aí, né? Os professores lá de San Diego, o Dr. Victor Ponce, ele já foi na Bolívia resolver problema lá, que eles fizeram coisa errada, esqueceram do número de Vedenikov. Mas atualmente, Montuori, que é um italiano,
ele verificou uma coisa: o número de Vedenikovs sozinho não resolve o problema, porque antes de tomar a chave, quando o VE é maior que 1, você tem que aumentar. Ele achou que não, você vai só ter a rho Everett, se tiver o VE for maior que 4 e o Montuori maior que 4. Esse aqui é fator de forma do Vedenikov. O que nós vamos usar é uma seção trapezoidal. Esse fator de forma é 1 menos essa formuleta grande aqui. É fácil de fazer. Agora vamos ver a rugosidade de Money, né? Aqui foi calculada a rugosidade de Money de acordo com o Rice. 0,51. Muito fácil. Esse aqui é o número de Montuori. O G, relação à gravidade, a declividade, dividido por V ao quadrado. Tem uma coisa diferente aqui, que é o comprimento. O Montuori fez a experiência, o Montuori, ele verificou, vamos supor, se o canal é muito curto, às vezes não dá nem tempo de formar o row waves. Ele começa a formar a partir de uma certa quantidade de L. Então, a distância, a velocidade, o S, tudo isso forma um número de Montuori. O Montuori fez esse gráfico aqui. Então, você observa que o número de Vedenikov é 4, a partir daqui, e a partir aqui de Montuori é aqui embaixo, 4. Nessa área aqui é que você vai subir. Você tem que tomar cuidado com essas row waves. O freeboard é isso aqui, 0,5 mais 0,05, a velocidade vezes y elevado a 2/3. Quando você tem uma parte crítica, geralmente nós estamos tudo em regime crítico, com alta declividade, o F é maior que 1, então eu tenho o freeboard calculado um pouquinho a mais. Bom, eu vou dar um exemplo padrão que eu fiz aqui. Eu tenho uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo, eu tenho um talude de 1:2. O talude de RIP-RAP é 1:2 ou 1:3. Assim, no máximo é 1:2. Declividade de 20%, ó, 0,20, é muita declividade, porque hoje a gente fala do Vedenikov. Quero ver as dimensões do canal, né? Então eu vou dividir em partes como fazem os americanos aí. Primeira coisa, eu vou adotar o diâmetro 50 da pedra. O filamento do RIP-RAP é 30 centímetros. Se tem 2D, 15 centímetros. Então, eu já fiz projetos, isso lá na Bahia, onde a pedra britada que existia na região tinha 17 centímetros. Eu não sei porque eles tinham 80 km de distância, aquela pedra britada 17 centímetros. Então, eu tinha que usar essa pedra britada. Essa pedra britada que eu vou usar aqui. Eu adotei aqui 17 centímetros, 170 milímetros. O segundo passo, o cálculo da rugosidade de Money. Aí só pegar o D50 aqui e a declividade, achar a rugosidade de Money. Beleza. Terceiro passo, calcular a vazão unitária Q. Q pequeno é grande sobre B. B é a largura da base do canal. Né? Não tem essa largura da base do canal. Eu tenho essa fórmula aqui, né? Do Q aqui, mas não tem a largura da base. A fórmula do canal aqui é essa aqui, essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula da base do canal, ela é função do D50 e da declividade. Essa base do canal aqui, maior que 0,1 metro por metro, me deu 0,34 metros cúbicos por segundo por metro, a vazão unitária. Quarto passo, altura d'água. A altura d'água é aquilo que eu falei, aquela simplificação que eu fiz, e o pessoal fez também em Illinois, nos Estados Unidos. O DN, a altura d'água em relação ao piso, a DN é o N de Money, que eu já calculei, o S, que eu já calculei agora, que eu calculei a equação final, o S, 0,2 elevado, e essa forma deu 0,14. Então, a altura da água é de 14 centímetros. No quinto passo, a base do canal calculado, eu tenho o Q, o Q é pequeno, o Q é grande, o Q é pequeno, eu acho o B. O B deu 8,9 metros. Olha, quando eu entrei no programa, não tinha a base do canal. Eu achei a base do canal. Sexto passo. Agora eu vou ver a área molhada, o perímetro molhado e o raio hidráulico. Essa é a formulinha da área molhada. Essa é a formulinha do perímetro molhado. Esse é o raio hidráulico, é A sobre P. Sétimo passo. Achar a velocidade de Money. Essa é a fórmula de Money. Tem 1 sobre N, já tem o N. Tem o raio hidráulico, tem a declividade. Acha a velocidade, 2,38.
Vou dar uma olhadinha nela se ela não ela tem que ser menor que o 3,8 metros por segundo que eu achei lá do Rice, num gráfico lá de Ramil, lá na Inglaterra. Então tá ok. O oitavo passo, eu vou conferir a vazão. A equação da continuidade, eu tenho a área vezes a velocidade me dá 3. Tá bom, eu tenho 0,2, 3, é a mesma coisa. Nono passo, o número de fraude. Aí, qual que é o número de fraude? Eu tenho a velocidade, GY, qual que é o número de fraude? 2. É maior que 1, não é? O número de fraude tem que ser tem umas dicas gozadas quando você faz um canal. Tem que ser menor que 0,86, que está aqui embaixo, ou maior que 1,3. Aqui é maior que 1,2, é maior que 1,3. Então, se tiver entre 0,86 e 1,13, o número de fraude está numa região de fraude igual a 1, uma situação de equilíbrio. O nível da água vai balançar. E a gente não gosta que o nível da água fique balançando, flutuando. Então, a gente evita o número de fraude ser menor que 0,86 ou maior que 1,13. O 10º passo, achar o número de Vedenikov, VE. Eles vão achar o fator de forma. Aqui tem o raio hidráulico sobre T, que ela tem na superfície lá, e aqui o Z, que é 2, né? Eu calculei aqui tudo, aqui está a superfície, deu 9,45. É só fazer a substituição e deu 0,94. Esse é o fator de forma que ele tal chama. Então, esse tal aqui, que é 0,94, número de fraude aqui, me deu 1,28. 1,28 é maior que 1, significa que o regime é meio instável. Mas você não pode tirar conclusão nenhuma ainda enquanto você não souber o número de Butuori. O número de Butuori ele vai entrar à distância. Eu suponho aqui que nesse caso que eu já vi, o comprimento L é 500 metros. 500 metros me deu 1,73. Então, o que eu vi num gráfico, o motor tem que ser maior que 4, tudo bem. E o Vedenikov é maior que 4. Esse é 1,28, não é pequeno. Então, nós não vamos ter a formação de roll waves. Só para lembrar, não tem roll waves em hipótese alguma, né? É muito bom saber isso. Não basta só o Vedenikov, tem que ver o Vedenikov junto com o Butuori. 12º passo, o cálculo do freeboard é 0,30, 0,05 vezes V elevado à altura da água aqui, deu 36 centímetros. Esse aqui é o resumo final de tudo que eu tinha feito. Isso aqui foi feito em Excel. Meu nome é Plínio Tomás, como já falei. Eu tenho 49 livros nesse tomás.com e eu tenho meu e-mail pliniotomás@gmail.com. Se quiser escrever para mim, tirar alguma dúvida, estamos às ordens. Obrigado.